Convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de numeral 12, verso de numeral 1. Que Deus vos abençoe. Eu convido os irmãos para colocar-se em pé uma vez mais, para que possamos fazer o uso da palavra do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Nivaldo e a sua esposa, irmã Lúcia, o pastor Jackson, o pastor Washington, que ontem me buscou lá em Cuiabá, e agradecer toda a igreja, agradecer a pessoa da irmã Beatriz, que eu ainda não conheci. Deus abençoe a ela, abençoe as irmãs do Círculo de Oração, que deu para eu a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe o irmão Nilo, prazer revê-lo. Toda a igreja, eu já vou levar daqui algumas pessoas como amigos já. Deus abençoe, prazer. Em verdade que não me convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão no Senhor e nas minhas fraquezas, ou senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide mais de mim, ou me ver, do que me ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar, meus irmãos. Deus deu ao apóstolo Paulo a oportunidade de monografar 13 epístolas. Paulo foi o homem que mais escreveu a respeito das grandezas do Senhor Deus. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentis, o homem que pregou o evangelho para os gentis. Mas eu quero chamar a atenção da igreja essa noite para o que estava precedendo ou antecedendo o ministério de Paulo, e por que Paulo pregava com tanta veemência, com tanta autoridade. Paulo não era um pregador que pregava aleatoricamente, preste atenção. As mensagens de Paulo, elas tinham um objetivo. Paulo não abria a sua boca aleatoricamente e falava ao ar. Toda vez que Paulo pegava um pote de tinta, um pedaço de papiro, e quando ele começava a monografar uma epístola, uma carta para uma das igrejas do Senhor, o Espírito Santo lhe dava a iluminação e a inteligência da necessidade da igreja, e ele escrevia de acordo com aquilo que a igreja precisava ouvir. As epístolas de Paulo são maravilhosas, tapetes de revelação profundos. Paulo é um apóstolo que teve uma comunhão diferenciada e uma experiência singular com o próprio Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipe, Paulo explica aos irmãos de Filipe a respeito das 2 naturezas de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim: porque sendo ele Deus, ele não usurpou-se como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória, e foi humilde até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Quando Paulo escreve
aos irmãos da Galácia, Paulo faz questão de esclarecer para os irmãos da Galácia a respeito da necessidade de ter um caráter firme. Paulo questiona a dubiedade de caráter dos irmãos de Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz: ó Gálatas insensato, vós que começaste no Espírito e agora aperfeiçoai-vos na carne, quem vos persuadiu a vós outro? Paulo está dizendo: quem vos convenceu a voltar ao velho comportamento, ao comportamento que não apraz e que não agrada ao Senhor. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja próspera, Paulo faz questão de explicar para a irmandade de Corinto que a santidade convém ao Senhor. Nas duas epístolas que Paulo escreve a Corinto, ele exorta a igreja ao andar na comunhão e na santidade com o Senhor. Em 1 Corinto capítulo 3, verso de número 16, Paulo diz: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, e se vós destruídes o templo do Espírito Santo que sois vós, o próprio Deus vos destruirá. Em 1 Corinto capítulo 7, Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo assim: seria bom que o homem nem tocasse na mulher, mas por causa da prostituição que cada um tenha sua esposa, e que cada esposa tenha o seu marido, e que um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, e não vos priveis uns aos outros, salvos talvez por mútuo consentimento, para que Satanás não ajunte no meio de vós, porque melhor é casar do que viver abrasando. Quando Paulo monografa a igreja de Éfeso, Paulo faz questão de esclarecer para a igreja de Éfeso a respeito da predestinação e do livre-arbítrio de escolha. Paulo explica para a igreja de Efésios que o Senhor predestinou a igreja antes da fundação do mundo, para que fosse santa, irrepreensível até o dia do Senhor. O que é predestinação, pregoeiro? Traga à minha mente a informação para que eu não caia em contradição a respeito da necessidade da santidade. Predestinação é alguém ou algo que está sendo preparado para adquirir ou galgar uma posição. Quando se fala de predestinação no livro de Efésios, artigo, pronome e verbo está no plural, porque Paulo não fala que um sujeito é predestinado. Paulo diz que a igreja é predestinada. Irmão Juarez, me explique isso para que eu possa entender melhor concernente a predestinação. Quando eu digo que o macarrão está pré-cozido, o macarrão ainda não está cozido. Quando eu digo que o arroz está pré-cozido, o arroz ainda não está cozido. Preste atenção. Quando eu tiro o arroz pré-cozido do fogo, ele para o seu cozimento, ele fica de uma forma a qual não dá para ingerir. Quando eu tiro o macarrão pré-cozido da água, ele para o seu cozimento e fica de uma forma que não dá para ingerir. A igreja, ela é predestinada para o céu. A igreja é pré-céu. A igreja ainda não está no céu, mas ela está caminhando para o céu. Explique isso para eu entender, irmão Juarez. Quem está na igreja está caminhando para o céu. Quem está fora da igreja é um forte candidato para o inferno. Quem está na igreja está caminhando para entrar na glória, ver Jesus, cantar no coral celestial. Quem está fora da igreja é um forte candidato para morar no inferno e sofrer eternamente. Se você quer participar da predestinação coletiva, fique na igreja, tome ceia e anda com Jesus, adore a Deus, dê para Ele a honra, e você é um forte candidato para morar na eternidade com Jesus Cristo, Senhor da glória. Vem comigo, por favor. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos irmãos de Corinto, ele explica para a igreja de Corinto a respeito da necessidade de ter a mente aberta para Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4: porque se o nosso evangelho está encoberto para os quais se perdem, os quais o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre a sua vida e ele não veja a glória de Deus. Paulo, o escritor excelente, Paulo, o homem do vernáculo de ouro, Paulo, o homem da linguagem fácil de compreender, o homem do discurso insaciável que o povo ouvia e desejava retórica, desejava
repetição. Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, Paulo explica a respeito do arrebatamento. É gostoso isso. Paulo diz: não quero que sejais ignorante a respeito daqueles que dormem, porque nós não precederemos os que dormem. Antes, ao ressoar da trombeta, ao alarido do arcanjo, a voz do grande anjo, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, voaremos, encontraremos com Cristo nas nuvens e estaremos para sempre com Ele na eternidade. O mesmo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz da seguinte maneira: apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável e irrepreensível, que é o vosso culto racional. Mas quando eu olho para Paulo pregar, eu vejo uma igreja que está crescendo na autoridade. Eu vejo a igreja primitiva pregando com muita graça, com muito poder, uma igreja recheada de autoridade, uma igreja recheada de unção. A igreja primitiva era uma igreja que orava e o enfermo era curado, era uma igreja que pregava e o ímpio convertia com as lágrimas nos olhos e se dobravam diante do Senhor. E quando estava eu pensando no tema desse trabalho, quando estava eu refletindo a respeito da igreja primitiva, Deus me trouxe à memória o retrato e a biografia de Paulo, que é monografada, redigida pelo Dr. Lucas no livro do Atos dos Apóstolos. Quando a Bíblia narra as viagens missionárias de Paulo, quando a Bíblia fala de sua conversão e de seu encontro com Yeshua a Abashia na rua da direita, caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, aquele que era Saulo, o perseguidor, aquele que foi circuncidado ao 8º dia, que era da tribo de Benjamim, que era cidadão romano, aquele que tinha consigo todo o aparato mundano para poder perseguir a igreja, aquele que era carregado de autoridade e que trazia em mão carta para massacrar a seita dos nazarenos. Quando se fala de seita do nazareno, Deus me traz à memória a igreja que o Senhor Jesus deixou na terra, revestida de autoridade. Igreja essa que pregava com graça, igreja essa que pregava com autoridade, igreja essa que não pregava por troca de favor, nem por politicagem, igreja que pregava porque acreditava que a qualquer momento os céus iriam abrir, a glória ia descer e o Senhor viria em um grande cavalo branco para arrebatar a igreja. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você entenda: Deus quer devolver para nossa alma o sentimento da igreja primitiva. Cada culto tem que ser como o último culto, cada pregação como a última pregação, cada louvor como o último louvor. Jesus está vindo aí para arrebatar a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Vem comigo. Deus está me dizendo: pregue. Avassel. Cobadaravassai, Mehefia. Terrácia, Contia. Pontia, Sergavácia. Deus está dizendo: propague. Anarracel. Diga, amantecácia. Quando se fala da igreja primitiva, há toda uma base envolvendo essa igreja que pregava com autoridade, com graça, com poder. Vem comigo na história. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Introduziu mesmo o homem dentro do Éden, revestiu o homem de autoridade e deu para ele a oportunidade de nomear todas as espécies que estavam na terra. Assim fez o homem segundo a permissão de Deus. Vivia em plena comunhão, plena harmonia. O próprio Deus, por vezes, passava no Éden na viração de cada dia e tinha prazer de falar com a criatura. O Criador tete a tete com a criatura. Mas a Bíblia diz que a semente do pecado foi germinada ou foi lançada dentro do Éden. A comunhão foi quebrada, a intimidade foi rompida, a liberdade foi violada pela transgressão que o homem cometera. Esse homem que por vez cometeu a transgressão, recebeu da parte de Deus a sentença devida pelo seu pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jeová disse que por causa do pecado do homem, a serpente arrastaria e comeria pó para sempre.
A Bíblia diz que o Senhor Deus disse que a terra produzirá abrolho e espinho. A Bíblia diz que o Senhor Jeová revelou e disse que a mulher teria conceição, que é dor de parto ao dar à luz. A Bíblia diz que o Senhor Jeová disse que o homem então comeria do suor do seu rosto, mas por vezes também Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Preste atenção no que eu vou dizer que essa noite. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, verso de número 16. A Bíblia diz que nasceria um da barriga da mulher, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passou, o pecado continuou proliferando. O homem ofereceu sacrifício. Caim e Abel ofereceram os primeiros sacrifícios. A intimidade com Deus agora era através do holocausto. Deus por vezes olhou para a terra, chamou o homem da terra de Tera de Ur, e Deus disse: Abraão, Gênesis capítulo 12, e Abraão disse: eis-me aqui. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei, e se tu uma bênção. Abraão saiu segundo a ordem do Senhor, levou consigo o seu sobrinho Ló. Multiplicaram-se os gados de Ló, multiplicaram-se os gados de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão chama Ló e diz: toda a terra está diante de mim e diante de ti. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque parentes somos, para que não haja contenda entre nós. Ló foi para as campinas de Sodoma e de Gomorra, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade já urbanizada, estruturada, pavimentada, mas uma cidade que vivia em pleno carnaval, em plena Copa do Mundo, em plena imoralidade, em pleno pecado. E Deus já não agradava de Sodoma e de Gomorra. Mas vem comigo, por favor. Comigo. Espera aí, relógio, espera aí. Mas Deus já não agradava de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló foi atraído pelas paixões de Sodoma e Gomorra, e a cada dia ele colocava as suas tendas mais para dentro de Sodoma. Em Gênesis capítulo 14, Abraão encontrou com Melquisedeque. Havia uma guerra entre os príncipes da terra. Abraão encontrou com Melquisedeque. Preste atenção, Melquisedeque era príncipe de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz. Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque abençoou o patriarca. O patriarca agora tem a chamada de Deus e a bênção do sacerdote, que é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. Em Gênesis capítulo 15, Abraão entra na tenda e vai orar ao Senhor. A glória de Deus aproxima da tenda e Deus diz: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abraão diz: Senhor, o que mais me dará, vendo que eu não tenho filho, e Eliezer Damasceno possuirá tudo quanto eu tenho em minha casa? E Deus disse: Abraão, Eliezer não possuirá, porque de ti nascerá um que herdará tudo quanto tu tem. Abraão então falou: Senhor, como? Deus disse: Abraão, sai da tenda. Quando Abraão saiu da tenda, Deus falou: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. A sua posteridade será assim, ela possuirá a porta dos teus inimigos. E Abraão creu nisso, e Deus lhe imputou a fé por justiça. Em Gênesis capítulo 16, o anjo do Senhor aparece para Sara e diz: Sara, tu serás mãe. Sara riu da promessa, deu Agar a egípcia para Abraão. Agar a egípcia deu Ismael para Abraão. A Bíblia diz que Ismael, filho de Agar, cresceu na casa de Abraão. A Bíblia diz que o tempo passou, Deus visitou Sara com 90 anos de idade. Sara engravidou-se de Isaac. A Bíblia diz que agora uma mulher de 90 anos de idade está andando nas ruas de Canaã com a barriga grande. Feche os seus olhos, porque eu vou pregar um pouquinho para você entender a grandeza do que Deus faz quando Ele quer. Feche os seus olhos, que eu vou explicar esse negócio. Aleluia. Com 90 anos de idade, Sara começou a andar pelas ruas de Canaã da Galileia, barriga crescendo, cabelo branco, a pele enrugada, os dentes amarelos, a coluna curva, as veias arrebentadas, o calcanhar rachado, a mão trêmula, porque Sara não era uma mulher no período fértil. Sara já tinha entrado na menopausa.
Sara não ovulava mais. Sara não tinha estrutura no corpo para poder gerar uma criança. Mas quando Deus quer dar, Deus não quer saber se o cabelo é branco ou se o cabelo é preto, se tem 90 anos ou se tem 15 anos de idade. Quando Deus quer fazer, Ele não quer saber se a pele está esticada ou se a pele está enrugada. Levante a tua mão que eu vou profetizar. O que Deus tem para ti vai acontecer. O tempo não pode impedir a promessa. Ele manda assim, andei assim, terri andei, sei ando nem me canda assim, sei andei na maçui andei. 90 anos de idade carregando uma criança na barriga. 90 anos de idade preparando um enxoval. E quem disse que tem que ser novo para ser feliz? Ai, 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 ai. E quem disse que tem que ser gatinha para receber vitória? Ai, ai, ai. E quem disse que Deus olha a carcaça para abençoar alguém? Ai, 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 ai. E quem disse que o negócio de Deus é com a carne? O negócio de Deus é com quem tem promessa. Quem tem promessa vai receber. Não tem tempo nem relógio que pode impedir o milagre na tua vida. Fecha os seus olhos. Daqui a pouco eu chego em 2 Coríntios capítulo 12. Fecha os seus olhos. Anderrava surga. Eu vejo um grande anjo correndo aqui dentro. Ai, terra! Luminacaço, Vassel. Eu vejo um grande anjo correndo aqui dentro. Alava sub. Epa, mandarabacaço. E eu não sou menino e não preciso falar o que eu não vejo. Deus me deu ferramenta para pregar a palavra. Eu não preciso criar fábulas para emocionar a igreja. Há um grande anjo correndo aqui dentro. Tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Prepare para ser abençoado. ...90 anos de idade. E Sara começou a preparar fralda. Começou a preparar sapatinho para bebê. E eu imagino Agar olhando para Sara e dizendo: essa criança vai morrer no ventre. A placenta vai arrebentar antes do tempo. A criança vai nascer prematura. Fecha os seus olhos. Eu imagino Sara passando a mão na barriga e dizendo: quem me prometeu é fiel. Lamassuri Candarai. Eu imagino Sara andando pelas ruas de Canaã. E as mulheres mais novas dizendo: que coisa ridícula. 90 anos de barriga grande. E eu imagino os céus olhando para a terra e dizendo: que coisa linda. 90 anos, mas recebendo vitória. Porque chegou o tempo. Chegou o momento. Chegou a hora. Quando nasceu a criança, no 8º dia ela foi circuncidada. E todos os homens do arraial também foram circuncidados. Isaac começou a crescer. Ismael crescia na casa de Abraão com Agar a egípcia. Abraão deu um banquete para desmamar Isaac. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Quando Abraão deu o banquete, olha para cá, Ismael caçoou de Isaac. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não gostou, porque Ismael mexeu com Isaac. Deus não quer que ninguém mexa com você. Deus não quer que ninguém toque em você. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem, disse para Abraão: Abraão, manda Agar embora. E manda Ismael também. Porque o filho do Egito não vai herdar com o filho da promessa. Abraão
achou pesada a palavra, Deus visitou Sara e mandou Sara falar com Abraão. No outro dia pela manhã, Abraão pegou um odre de água, um cesto de pão, colocou na mão de Agar e mandou Agar errante pelo deserto de Berseba, na terra de Parã. E quando chegou no deserto de Berseba, Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore, afastou cerca de um tiro de arco e começou a chorar. E quando Agar chorava, Ismael orou. O anjo do Senhor apareceu para Agar e falou: Agar, não chore, porque Deus já ouviu a oração de Ismael, e de Ismael também Deus fará uma grande nação. Gênesis capítulo 22, vem comigo. Deus chama Abraão e fala: Abraão. E Abraão fala: eis-me aqui. E Deus diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho Isaque, vai à terra de Moriá e oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão abartou o seu jumento e foi para a terra de Moriá. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu um monte de longe. Abraão pegou Isaque, deu a lenha para Isaque e levou fogo. No meio do caminho, Isaque falou: pai, eu vejo a lenha e vejo o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Chegou no lugar, Abraão amarrou Isaque. Quando Abraão ia imolar Isaque, resumindo a história, Deus bradou do céu e falou: Abraão, não toque na criança, porque agora sei que temeste a Deus e não me negaste o teu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, tinha um cordeiro preso entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e sacrificou e colocou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Um monte de providência. Gênesis capítulo 23, Sara dorme no Senhor. Gênesis capítulo 24, Abraão chama Eliezer Damasceno, o servo mais antigo da casa, manda ele colocar a mão debaixo da coxa e faz ele jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que Eliezer não tomaria esposa para Isaque entre as cananeias no meio das quais Abraão habitava, mas que buscaria esposa para Isaque no meio da irmandade. E a Bíblia diz que Eliezer pegou 10 camelos de Abraão e foi para a terra da Mesopotâmia, cidade de Naô, cidade de Mical. E a Bíblia diz que quando chegou Eliezer perto da fonte de água, ele levantou os olhos e orou e disse: Senhor, dai-me em bom pago da minha jornada, mostre aquela que há de casar com Isaque, filho do meu Senhor. E quando Eliezer ainda orava, saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Mical, parente de Labão, e a moça era virgem, a qual nenhum varão havia tocado, e ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro. Eliezer aproximou e disse: dai-me de beber. E prontamente ela deu a Eliezer e aos 10 camelos. E Eliezer disse: há pasto na tua casa. E ela disse: há pasto. E Eliezer disse: tu és filha de quem? E ela disse: Betuel, parente de Mical. A Bíblia diz que quando Eliezer chegou com Rebeca, Labão saiu ao encontro. Labão era irmão de Rebeca. Labão viu o ouro, viu a prata, recebeu Eliezer. Rebeca ficou noiva com Isaque, sem conhecer Isaque. Rebeca tipifica a igreja, Isaque tipifica o Senhor. Eu quero que você entenda: você não viu o noivo, mas você tem um compromisso com ele. Você não conhece o noivo, mas ele vem para te buscar brevemente. Eu vou pregar, Jesus, eu vou pregar. Quando Rebeca estava chegando em Canaã, Isaque estava vindo do campo de Ber-lai-roi. Eu vou falar rapidamente, porque o relógio não para. Algumas características de Rebeca. A moça era virgem. Feche os seus olhos. Rebeca era moça e virgem. Rebeca era santa. Moça, porque ela ainda era pequena. Virgem, porque ela era pura. A moça era virgem, a qual ninguém havia tocado. Rebeca não era uma moça que ficava beijando pelos cantos. Rebeca não era uma moça namoradeira. Rebeca não era uma moça que desenhava coração na capa da Bíblia e o nome das bocas que ela tinha beijado. Rebeca era santa. Olhe para cá. Rebeca não colecionava no celular dela nome de quem ela ficou, boca de quem ela beijou.
Rebeca tinha um propósito com Deus. Ela ia casar com alguém que Deus tinha preparado, com alguém que Deus tinha separado. Rebeca era crente. Aleluia. Agradeça que eu já estou indo embora. Se eu fico mais 2 dias, a casa caia para ti. Rebeca era crente. Mas vamos lá, que eu tenho que pregar. Rebeca casou com Isaac. E Isaac vinha do campo de Ber-lai-roi. A etimologia linguística do termo Ber-lai-roi quer dizer casa de oração. Isaac não estava no Facebook. Isaac não estava na internet até de madrugada. Isaac estava orando. Porque Isaac tinha promessa. E quem tem promessa não casa com gatinha. Quem tem promessa casa com quem Deus escolhe, com quem Deus aponta. Sabe por que o divórcio tem entrado na igreja? Sabe por que é um tal de casa e separa? Se troca de marido, de esposa, como se troca de paletó. E se troca de marido, como se troca de blusa. Porque não se ora mais para casar. Porque antes de orar está beijando na boca. Porque antes de pedir a Deus, está andando de mão dada pela rua. Porque antes de buscar na oração, está procurando alguém na igreja para informar casamento para outra alguém segura. Feche os seus olhos. E a senhora que gosta de arrumar casamento para os outros, a senhora que gosta de falar, fulana está solteira, vou arrumar bem para ti. Lugar de Santo Antônio não é na Assembleia de Deus. Santo Antônio casamenteiro é na Igreja Católica. Aqui quem faz casamento não é Santo Antônio, é Jesus de Nazaré. Vai cuidar da sua vida. Ela está no tempo de Deus. Ele está no tempo de Deus. Ele não casou ainda porque Deus está preparando. Aleluia. Para de dar pitaco onde você não entende. Você não é Deus. Cavaco de barro, pedaço de terra, monte de argila. Deixa Deus trabalhar. É um tal de alguém empurrar o outro alguém para cima de alguém. É um tal de alguém apresentar o outro alguém para alguém. Eu estava falando ontem com o pastor Washington que eu casei com 31 para 32 anos de idade. Minha esposa é minha primeira e única namorada. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu expulso demônio, falo em línguas. Jesus está curando enfermo. Porque ser homem não é ter muita mulher. Ser homem é ter caráter com uma mulher só. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Gênesis capítulo 24. Rebeca é traga para Isaac. Isaac casa com Rebeca. Preste atenção, já vou chegar em 2 Coríntios capítulo 12 e terminar. É rapidão. A Bíblia diz que Rebeca casa com Isaac. Quando casa Rebeca com Isaac, a Bíblia diz que agora 2 crianças são geradas em Rebeca. Quando nasce a criança, olha para cá. Primeiro sai uma criança e a parteira diz: é peludo e é menino. Isaac diz: o nome será Jacó, ou será Esaú. Quando puxa o peludo, que é Esaú, tem uma mão segurando o calcanhar de Esaú. A Bíblia diz em Hebreus da seguinte maneira: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus escolhe. A Bíblia diz que desde o ventre as crianças já brigavam.
E Deus já havia predeterminado que a criança mais nova governaria sobre a mais velha. Aleluia. Aleluia. Duas nações distintas ali. Quando sai a peluda, que é Esaú, sai a calva segurando o calcanhar. E a parteira diz: são duas crianças e tem uma calva segurando o calcanhar. Isaac diz: o nome da segunda vai ser Jacó. Aquele que usurpa, aquele que trapaceia, aquele também que esforça para receber. Aleluia. As crianças crescem. Rebeca amava mais Jacó. Isaac amava Esaú porque era do campo. Quando Isaac estava quase morrendo, ele tinha que abençoar o primogênito, porque Eliezer, ou porque a Bíblia diz que o sacerdote abençoou Abraão. Aquele sacerdote Melquisedeque que abençoou Abraão fez com que Abraão abençoasse Isaac. Agora Isaac tinha que abençoar o primogênito, que era Esaú. A Bíblia diz que Rebeca, por amar Jacó, coloca a roupa de Esaú em Jacó, e Jacó entra debaixo da mão de Isaac. Mas antes de tudo isso, há uma legalidade de Esaú para que Jacó recebesse a bênção. Vou explicar para você a legalidade. Esaú vinha do campo cansado, e Jacó estava fazendo um guisado que cheirava e era vermelho. Jacó sabia o valor que tinha a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou do campo, jogou o fecho de lenha, com fome, falou com Jacó: me dá do teu guisado de lentilha. Jacó falou: eu te dou se você me der o direito da primogenitura. Sabe o que Esaú falou? Esaú falou: eu estou quase morrendo de fome. Olhe para cá. Eu estou quase morrendo de fome. Eu imagino Deus olhando do céu para a terra e vendo Esaú desprezando a vitória dele. Esaú falou: eu estou quase morrendo de fome. De que me vale a primogenitura? Fique para você primogenitura e me dá lentilha. Trocou a bênção por um prato de lentilha. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Trocou a bênção por um prato de lentilha. Trocou aquilo que Deus tinha só por algo momentâneo. Trocou as grandezas de Deus por algo que ia saciar um aumento da carne. Trocou aquilo que era precioso por algo transitório e passageiro. Não troque a tua presença por um aumento de prazer. Não troque a glória de Deus por um aumento de prazer. Não troque a tua vitória por um prato de lentilha. Não abra mão da promessa de Deus só para saciar o desejo da tua carne, a vontade do homem interior. Não abra mão da tua vitória só para suprir a tua necessidade momentânea. Espere um pouco mais, agora adore um pouco mais, suporte um pouco mais. Deus te dará vitória. O que Deus tem para a tua vida é maravilhoso. Não abra mão da tua promessa por um momento de prazer. Aleluia. Jacó, quando pegou a primogenitura, irmã, Jacó fugiu para a terra da Mesopotâmia. Na terra da Mesopotâmia, Jacó foi para a casa de Labão. Labão era irmão de Rebeca, tio de Jacó. Quando Jacó chegou na casa de Labão, Jacó ficou enamorado por Raquel. Raquel era filha de Labão. Raquel tinha uma irmã chamada Leia. Leia tinha uma deficiência visual. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Casou com Raquel e recebeu Leia por mulher. Leia estava na cama com Jacó num dia. Jacó entristeceu, recebeu Raquel. Raquel não engravidava. A Bíblia diz que Leia deu Ziba para Jacó. Ziba deu filhos a Jacó. Deus abriu a madre de Leia. Leia engravidou. Raquel deu Bila para Jacó. Bila deu filhos para Jacó. Raquel fez uma oração e disse: dai-me filhos, senão eu morro. Deus para Raquel 2 filhos, José e Benjamim. O nome Benjamim quer dizer Benion, aquele
aquele que arrancou o meu fôlego de vida, porque quando Raquel deu à luz a Benjamim, Raquel morreu. José era o penúltimo, mas o nome José quer dizer aquele que governará, aquele que será exaltado entre todos, aquele que é grande. O tempo passou, a Bíblia diz que José recebeu uma túnica talar. Não dá para falar da prosperidade de Jacó, vamos pular. A Bíblia diz que José foi levado para o Egito, vendido, traído, maltratado, abusado, ficou na casa de Potifar. A mulher de Potifar quis deitar com José. José olhou para ela e falou: tu é gatinha, mas não é para mim não. Eu sou crente pentecostal, não tem compromisso com adultério. O meu negócio é com Jeová. A mulher de Potifar ficou brava porque José não caiu na sedução, acusou o menino de algo que ele não fez. José foi para o cárcere, ficou no cárcere, mas não fez a vontade do diabo. É melhor ser preso, comer pão e tomar água, que fazer o que Satanás quer. É melhor sofrer no cárcere que decepcionar a Deus. Eu vou pregar Jesus. Eu vou pregar Jesus. José, por vezes, dentro do cárcere, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro. Resumindo a história, que é gostosa demais essa história, a Bíblia diz que José agora, dentro do cárcere, vira aquele que governa todo o cárcere. O tempo passa, Faraó sonhou um sonho: 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas vazias. Faraó tentou entender, ninguém explicou. Chamaram José, José interpretou, explicou e falou: vai vir um tempo de bonança, mas depois escassez. Mas se Faraó guardar o trigo, a prosperidade virá para o Egito. Faraó entendeu, mudou o nome de José, colocou um anel no dedo, uma coroa na cabeça, uma sandália no pé. Fecha o teu olho, por favor, porque é assim que Deus faz. Quando o peão não adultera, Deus exalta ele. Quando o peão não prostitui, Deus exalta ele. Quando o peão vai para a cadeia, mas não nega a Deus, Deus exalta ele. Se você quer ser exaltado, não faça a vontade do cão, faça a vontade de Deus. Se você quer ser coroado, receber anão no dedo, humilha diante de Deus, desce na olaria, pede perdão pelo pecado, e Deus vai exaltar a tua cabeça, mudar teu cativeiro. Ele vai engrandecer o teu nome, assoprar a tua imagem e te fará conhecido para a glória do nome dele. José agora é governador. Vem comigo, com seus olhos fechados. Saiu do cárcere para ser governador. Tem virada no negócio. Fecha o teu olho. Quem te viu na prova vai te ver saltando na vitória. Quem duvidou do teu milagre vai assentar na tua mesa, comer da tua providência. Quem achava que você não ia dar em nada vai ter que olhar nos seus olhos e reconhecer que Deus não te esqueceu. Quem achou que você era mais um no meio da multidão vai ter que ver que o Todo-Poderoso apontou o cetro para a tua vida. Aguenta aí, José, o tempo do cárcere vai acabar. Aguenta aí, José, a coroa já está separada. Segura aí, José, o anel será posto no dedo, a sandália será posta no pé, o manto no ombro, e tu vai andar no segundo carro, e Faraó vai ter que reconhecer que Deus é Deus da tua vida. Vem comigo. Meu Deus do céu. O tempo passa. Este José, assentado do lado de Faraó, resumindo a história, governa com precisão, traz os seus irmãos. Israel desce para o Egito, fica um tempo dentro do Egito, já vou terminar. Esse tempo que Israel fica, morre Faraó, morre o segundo, o terceiro, quarto Faraó estava colocando o povo para fazer tijolo e maltratando. Israel gemeu. Deus levantou Moisés. Faraó havia dado uma ordem para matar todos os meninos macho hebreu e deixar a fêmea viver. Uma mulher da tribo de Levi deu à luz a uma criança, calafetou um cesto com betume pinche, colocou a criança no cesto na beira do rio entre os arbustos, e a Bíblia diz que quando a filha de Faraó ia banhar, deu-lhe o nome de Moisés. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Moisés agora é o representante de Deus. Através de Moisés, Israel é tirado do Egito com um braço forte. Deus exalta Israel. Josué e Caleb entram na terra. O tempo passa, Deus levanta juízes. Entre os juízes, Deus levanta Gideão. Deus levanta
levanta Sansão, Deus levanta Ruth, Deus também começa a levantar rei. O primeiro rei é Saul, segundo a eleição do povo. O segundo rei é Davi, segundo o coração de Deus. De Davi vem Salomão, de Salomão vem Jeroboão e Roboão. As tribos são divididas, o tempo passa, Deus começa a levantar profeta. Deus levanta Elias, o profeta tesbita de Gileade, no período em que Acabe era rei. Período casou, Acabe casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal não tinha filho, consagrou Jezabel a sacerdotisa. Jezabel era sacerdotisa, por isso que ela governava Acabe, porque Jezabel era uma mulher impositora, uma mulher autoritária, uma mulher insubmissa e que tinha consigo o sangue de governar. Feche os seus olhos, por favor. Acabe fazia tudo que Jezabel mandava. Jezabel riscava e Acabe cortava em cima. Jezabel cuspia e antes do cuspe de Jezabel secar, Acabe tinha que chegar, senão ataca comia. O que tem de gente que a mulher está mandando nele, colocando o dedo na cara e ele tem que obedecer. O que tem de mulher autoritária que manda no marido, grita com o marido, que dentro da igreja está falando língua, profetizando, pulando, mas dentro de casa é insubmissa. Mas essa noite Deus vai quebrar tua asa, Deus vai mudar o teu bico, vai arrancar tua garra, vai te mostrar que tu és ovelha, tu não és bode, tu és ovelha. Fecha os seus olhos para adorar se der. Se der para adorar, fecha os seus olhos. Amando o vaso. Só se der para adorar a vaso. Porque eu sei que dói, amando o vaso. Mas o remédio tem que ser aplicado. Ah, na vacel. Só vai ter efeito se aplicar o remédio. A Bíblia diz que as mulheres mais novas aprendam com as mais velhas a ser boa esposa, submissa e temente a Deus, a andar ornamentada de uma forma decente. Ai, 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 ai. Segura aí, porque vai dar uma estreitada. Se não der para dar glória, tu dá ai, toma um copo d'água, que depois melhora. Amanhã tu vai bailar, mas hoje tu vai ter que chorar diante de Deus. Amanhã tu vai pular no poder, rodar na glória, mas hoje tu vai colocar a cara no pó e dizer: me perdoa, Jesus, 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 me perdoa, Jesus. Ai, 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 ai. Fecha os seus olhos. Deus está dizendo: prega, pregador, prega, pregador, levante a tua mão. Deus quer te dar submissão, Deus quer te dar mansidão, Deus quer te dar domínio próprio, Deus quer te dar longanimidade, Deus quer te dar benignidade, Deus quer que você seja uma rosa no jardim. Oh, Deus! Com seus olhos fechados, cobre a tua cabeça. O pastor disse para mim: pode pregar. Eu estou à vontade, eu já vou terminar. Tem alguns lugares no Brasil que eu não prego mais, porque eu não aceito pregar 20 minutos. Eu não deixo a minha família me pregar 20, 30 minutos. Se me convidar, me deixe pregar, ou então não precisa me convidar. Se for para enfeitar púlpito, chama outro, eu sou profeta. Se for para ornamentar a igreja, chama outro, eu sou atalaia, sou boca de Deus. Arabacalavassura.
Feche seus olhos que eu vou tua cabeça. Jezabel, ela era autoritária. Jezabel mandava em Acabe. E Jezabel começou a tentar mandar nos profetas. Com seus olhos fechados. Jezabel trouxe o culto de Baal para dentro de Israel. Jezabel levantou postes ídolos dentro de Israel. Começou a queimar incenso a Baal dentro de Israel. Jezabel trouxe a doutrina de Baal para dentro de Israel, porque Acabe casou com a mulher errada. Acabe era homem de Deus, vinha de uma árvore genealógica que servia a Deus, mas não vigiou. Casou com a mulher que queimava incenso e que era consagrada a sacerdotisa por Etibaal, seu pai. Agora Acabe começou a pagar o preço, porque incenso era queimado para Baal dentro do arraial. Deus olhou do céu e falou: está errado esse negócio. Na minha casa não, Jezabel. Na minha casa quem manda sou eu. Tu pode mandar lá no meio da casa de Baal, mas dentro da minha casa quem manda sou eu. Jezabel tem ministério curto dentro da igreja. Jezabel pode até tentar fazer rebelião. Quando Deus não mata Jezabel, Deus bota ela para fora. Mas dentro da casa de Deus, Jezabel não manda. Quem manda na casa dele é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus. Quem manda no ministério é Deus. Quem manda no profeta é Deus. Quem manda na igreja é Deus. Jezabel, por vez, começou a contratar os profetas de Baal. E os profetas também de Israel, alguns, começaram a comer à mesa de Jezabel. Pastor Carvalho muito gosta de falar sobre isso. Eles começaram a ingerir a comida de Jezabel e fazer tudo quanto Jezabel ordenava. Mas eu glorifico a Deus que sempre há uma voz profética dentro do arraial. Sempre há alguém em eminência. Sempre tem alguém dobrando o joelho pela madrugada. Sempre tem alguém deixando de comer para Deus usar a boca e a vida dele. Sempre tem alguém consagrando a vida e orando para que Deus possa falar com a igreja. Deus levantou Elias, o tesbita de Gileade. Elias profetizou, arrebentou o altar de Baal, mostrou que Deus é Deus. O nome de Deus foi glorificado. Eliseu substituiu Elias. A Bíblia diz que agora Jeú é usado por Deus para matar Jezabel. As é profeta segundo a ordem de Deus. O tempo passa, Deus usa o povo de uma maneira terrível. Um profeta cujo nome é Isaías, tira o eco para mim. Esse profeta chamado Isaías, conhecido como profeta messiânico, profetizou a respeito da vinda do Messias, concluindo eu e terminando. O profeta Isaías profetizou cerca de 680 anos antes de Jesus nascer. O livro de Isaías é conhecido como mini Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem duas divisões, Isaías também tem duas divisões. A Bíblia tem profecias antes do Messias, que é o Velho Testamento, e profecias e revelações pós-Messias, que é o Novo Testamento. O livro de Isaías tem profecia antes do Messias e profecias pós-Messias. Isaías é o profeta que mais falou a respeito da vinda de Yeshua, a Abashia, o Cordeiro de Deus. Em Isaías capítulo 9, verso 6, está escrito assim: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, natureza humana, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo jamais terá fim.
No livro de Isaías, no capítulo número 35, verso de número 15, está escrito assim: e virá um que abrirá os olhos do cego, soltará a língua do mudo, desimpedirá o ouvido do surdo, que fará o paralítico andar. Em Isaías 53 está escrito assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque subia de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura, e beleza alguma vimos nele, para que o desejássemos, mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Profecias que falam da vinda do Messias. Ai, revecel. Em Isaías 37 diz assim: um varão perfeito será refúgio, será fortaleza e será abrigo para todos que forem diante dele. Meu Deus do céu. Aleluia. Fecha os seus olhos, já estou terminando. Aleluia. Aleluia. É uma pena que o relógio não para. Alama súbia. Depois que Isaías profetizou, ele disse no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está mirrada, para que não possa abençoar, e os ouvidos de Deus não estão cravados, para que não possam ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e entre o nosso Deus. Passado o tempo, Deus ficou cerca de 480 anos sem falar com a humanidade. O último profeta foi Malaquias, que profetizou dizendo assim: e a vós outro nascereis o sol da justiça, e sereis soltos como um bezerro da estrebaria, e saltareis da alegria, e ele trará salvação debaixo das suas asas. Mire aqui, por favor. Tira o eco para mim, fazendo favor do meu retorno, e bota um pouquinho de grave. Aleluia. Eu gosto de me ouvir pregando, que eu vou convertendo, irmão. Eu vou pregando e ficando mais crente. Só não fica branco, hein? Branco não tem jeito, mas crente. Nós vamos ficar brancos só agora. Estou dizendo, pastor, que a gente só não fica branco. Só na glória que nós vamos ficar branco. Nós vamos ficar mais crente, né? Mas branco, só russo, né? De frio. Aleluia. Deus ficou cerca de 430 anos sem falar com a humanidade. Olhe para cá. O povo falava e Deus não respondia. Já imaginou isso? O povo gritava e Deus de costa para o povo. O povo oferecia sacrifício e Deus não respondia. Já imaginou? Alguém que você ama te desprezando? Alguém que te ama te desprezando? O desprezo fere, o desprezo dói. Quando alguém que está no mesmo tabernáculo que nós nos despreza, a nossa alma fica penosa, pesada e entristecida. Desprezo traz amargura. Duro é para o marido quando a esposa passa e não olha na cara dele dentro de casa. Duro é para a esposa quando o marido passa igual um pedaço de porrete e não olha para ela. A bichinha geme por dentro e diz: meu Deus, que tristeza. Duro é para o marido quando aquela que ele escolheu para ser a sua companheira, a sua ajudadora, a sua amiga, por um motivo quaisquer, começa a desprezá-lo. Faz o comer, coloca no prato, coloca na mesa, não olha na cara dele. Passa por ele na porta, não olha no olho dele. Como dói, como é triste. Ele pede a toalha, ela joga para lá, olha, coloca no lugar, não olha na cara dele.
Deita na cama, vira para o lado, aquele frio na alma, a tristeza no peito. O desprezo fere, o desprezo mata, o desprezo dói dentro do interior do homem. Mas agora quem estava desprezando o homem não era o homem, era o próprio Deus. Por causa do pecado do homem, parou de falar com a humanidade. Nesse tempo que Deus não falava com o homem, passaram-se cerca de 430 anos em que surgiram os livros apócrifos, livros que não passaram no canon bíblico. Deus quebra o silêncio, enviando um anjo a uma virgem despojada com um certo varão da tribo de Davi, cujo nome da virgem era Maria, e o nome do anjo era Gabriel. Aquele mês era o 6º mês, que é o mês de Elu no original hebraico, o mês de Nissan. Era o mês que Isabel, Maria, esposa de Zacarias, estava grávida. A Bíblia diz que o anjo chegou e disse: salve agraciada, paz seja contigo, Maria. Dentro do teu ventre tu conceberás e darás à luz a um filho, e lhe por-lhe-á o teu nome de Jesus. É o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, verso de número 15. A Bíblia diz que Maria disse: como acontecerá isso, sendo que eu não tenho relação com homem algum? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Maria então engravidou segundo a ordem do Espírito Santo. A Bíblia diz que Isabel estava grávida. Nasceu a criança de Isabel, recebeu o nome de João, segundo a ordem do Senhor. Nasceu também Jesus em Belém. Passou a estrela no céu, 3 reis foi adorar, levou incenso, mirra e ouro, adorou. A criança foi levada para o Egito. Faraó matou os meninos. A criança voltou para Nazaré, cresceu em Nazaré, carregando madeira, carregando água. Jesus tinha rosto de homem, mas caráter de Deus. Tinha mão de homem, mas toque de Deus. Tinha olho de homem, mas visão de Deus. Tinha boca de homem, mas palavra de Deus. Era 100% homem, 100% Deus. Comia como homem, mas é o pão da vida. Bebia água como homem, mas é a fonte da água da vida. Chorou como homem, mas é o consolador da humanidade. Sofreu como homem, mas é aquele que tira o sofrimento de todo aquele que crê. 100% homem, 100% Deus, andando na terra como Deus. Começou a fazer milagre. Foi batizado por João no Jordão. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Já estou terminando. Jesus Cristo saiu da água. O primeiro milagre transformou água em vinho em Canaã da Galileia. O segundo feito, pregou para Nicodemos, João capítulo 3. O quarto feito, Jesus subindo para Nazaré, passou em Samaria, pregou para a mulher samaritana, falou com ela que ele é a fonte da água vida. O quinto feito, Jesus no capítulo 5 do Evangelho de João, ele passa na porta do tanque chamado Betesda, cura um homem que tinha 38 anos, que estava enfermo. O sexto feito, Jesus multiplica pão, multiplica peixe, começa a dar visão para cego, fala para mudo, audição para surdo, fazer paralítico andar. O movimento começa a acontecer na terra. Vem comigo que eu já estou terminando. Dorme não, vem comigo só mais um pouco. A Bíblia diz que agora Jesus começa a fazer milagre, dar visão para cego, falar para mudo, audição para surdo, fazer paralítico andar. A Bíblia diz que a viúva de Naim, o filho dela morreu. Jesus saindo de Jerusalém, entrando em Naim, ressuscita o filho da viúva. O nome de Jesus espalhou em Jerusalém. Levante, fique em pé, por favor. Qual é o nome daquela menina, daquela guria? Cátila. Irmã Cátila, vem cá para se cantar, minha filha. Cadê ela? Eu já estou pedindo para os outros cantar, tá vendo, irmão? Parece que já sou da igreja. Isso. Já fica aqui, minha filha. Fique por aqui, que eles não vão te dar daqui a pouco o microfone para você cantar. Aleluia. Olhe para cá, eu te pedi ficar em pé, porque senão você vai dormir, eu vou ficar sozinho aqui. Eu não sou um pregador de muito barulho, não. Eu sou um pregador de Bíblia, então eu gosto muito da Bíblia. Às vezes eu estou orando e eu durmo abraçado com ela. E minha esposa me acorda e diz: você está dormindo em cima da Bíblia, amor. Vem para a cama. Às vezes eu durmo ajoelhado, com o rosto na cerâmica. E minha esposa me chama e diz: vem para a cama. Já está quase amanhecendo. E às vezes eu digo para ela: eu preciso de uma revelação para a igreja.
Eu não posso parar, Jesus conta comigo. Consagre um pouco mais. Eu conto contigo, Juarez. E o meu reino. Feche os seus olhos, por favor. Jesus começou a fazer milagre, ou milagres. Certa feita, um amigo dele de Betânia adoeceu. E alguém avisou, Jesus continuou em Jerusalém. Passaram alguns dias, alguém disse: Jesus, Lázaro morreu. Quando ele chegou na aldeia de Betânia, Marta veio, jogou os pés dele e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: Senhor, onde sepultaram? Jesus chorou e foi até o túmulo, com seus olhos fechados. Já tinha 4 dias que Lázaro estava sepultado. Jesus falou: tirai a pedra. Eles falaram: Senhor, já cheira mal. Ele disse: eu não disse se vocês crerem veriam a glória de Deus. Tirai a pedra, com seus olhos fechados. Removeram uma pedra, saiu o fedor de carne podre. Lázaro estava 4 dias sepultado. Só que quem tem promessa é assim. Pode até ser tampado por uma pedra, mas Deus ressuscita o sonho dele. Jesus olhou dentro da gruta, olhou para os céus e disse: Pai, graças eu te dou porque eu sei que o Senhor me ouve. Aliás, eu sempre sei que o Senhor me ouve, mas eu digo isso por causa desses que aqui estão, para que saibam que o Senhor me enviou. Jesus olhou de novo dentro da gruta e deu um grito: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu com vida. Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir, com seus olhos fechados. A história espalhou no castelo. Na casa de Pilatos só falava de Jesus. Na casa de Anás só falava de Jesus. Quando Barrabás ou quando Caifás assentava, o nome que falava era de Jesus. Os religiosos mandaram prender Jesus. Judas contou quem era Jesus. Judas falou: se me der 30 moedas eu vendo ele. E o que tem de gente vendendo Jesus aí? Judas falou: 30 moedas eu conto quem ele é. Foram até o Getsemane, prenderam Jesus com seus olhos fechados. Já estou terminando. Aleluia, fique em pé comigo só um pouquinho. Quando foram prender Jesus, resumindo o evento, que é vontade de pregar até de manhã cedo. Quando foram prender Jesus, Malco foi colocar a mão. Pedro, que não conhecia nada de espada, cortou a orelha de Malco. A orelha de Malco caiu no chão. Jesus pegou a orelha pingando sangue, levantou a orelha pingando sangue. O cenário parou, todo mundo ficou parado. Jesus falou: Pedro, embanha a espada. Se eu quisesse, eu clamaria ao meu pai, ele enviaria mais de 10 legiões de anjos. Jesus segurando a orelha de Malco, o sangue pingando, o sangue escorrendo no pescoço de Malco. Jesus olhou para os soldados e falou assim: vocês estão aqui com pau e pedra para me prender, como se eu fosse um salteador, sendo que muitas vezes eu preguei no templo e a orelha de Malco na mão de Jesus. Eu preguei no templo e vocês não me pegaram, porque ainda não era minha hora, mas agora é meu tempo. Jesus foi lá e colou a orelha de Malco no lugar. O sangue parou de correr. Malco colocou a mão na orelha, com seus olhos fechados. Eu imagino Malco falando: ele é Deus. Eu imagino Malco batendo e falando: ele me curou agora. Eu imagino Malco olhando no chão e o sangue não estava lá mais. Amarraram a mão de Jesus no pé de Jesus. Eu imagino Malco ficando para trás, de joelho dobrado. Jesus olhando para trás e Malco olhando nos olhos dele. Jesus dando um sorriso e Malco dizendo: tu és Deus, tu és Deus. Com seus olhos fechados, está
sentindo ele aqui, tá? Espírito Santo, renova ela essa noite. Espírito Santo, renova ele essa noite. Espírito Santo, queima a língua dela, enche ela, enche ele. Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, amigo, companheiro de tribuna, Senhor Espírito Santo, o Senhor que me prometeu que sempre estaria comigo quando eu verbalizasse a palavra. Senhor Espírito Santo, o Senhor que prometeu que cada palavra que saísse da minha boca seria regada pela tua presença. Comece a tocar nela agora, nele agora. Senhor Espírito Santo, vai queimando a alma desse povo aqui em Mutum. Senhor Espírito Santo, esse povo não reuniu para mais um congresso, esse povo reuniu porque esse é o congresso que vai virar a vida de muita gente. Senhor Espírito Santo, começa a incendiar agora a alma desse homem, a alma dessa mulher, encandeia com a tua glória. Erei andoromagaia suricai, torimenteraia cantro mentre sempre, enteria cantra sempre mentre, antrasse mentre copia, antorou andaraia sempre. Feche os seus olhos, deixa a lágrima rolar no teu rosto, deixa a tua alma tremer, esqueça onde você caiu, esqueça da tua falha. O sangue de Jesus Cristo está te lavando esta noite. Entra sutra, mantra, cantra, sontra, poriantra, camantra, cédria, prominência de canto, comantra, sutra, entra mitra, metra, cantra, sutra, mintre, cópia, poricantra, calácia, menétria, entra cópia, cédria, treca, mantra, cópia, súrgia. Sinta a presença do magnânimo, sinta a glória do eterno, seja tocado, queimado, renovado, avivado. Sinta o Espírito Santo aquecendo a tua alma, seja tocado por ele essa noite. Sinta o impacto da glória de Deus. Opa, mantra cátria, entra cetra métria, pori mantra calácia de cantra vacérdia, entra cantra cópia sudra mentra, pori acácia, entra mantra cópia súria. Esqueça tudo, será queimado pela glória, queimada pela glória. Sinta o sangue de Jesus Cristo te salpicando com a presença dele. Tu és escolhido, tu és escolhida. O Galileu te chamou desde o ventre da tua mãe. A camanda vácia, entra súdria, poria mantra cátria, cédria. Sinta o Espírito Santo te queimando essa noite. Seja envolvido pela glória dele. Oh, há um grande anjo correndo sobre este lugar. Há uma visita de Deus sobre esta casa. Há muito tempo que eu não sinto essa glória me acompanhando, me envolvendo em uma tribuna. Há algo especial sobre Mutum. O cetro de Deus foi apontado para esta cidade. Sinta a presença do Rei. Mesmo em pé comigo, adorando. Jesus foi levado até o Gólgota. Furaram as mãos e os pés dele. Colocaram na cruz, o sangue dele derramou. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, resumindo a história. No terceiro dia, Maria foi lá. No domingo, primeiro dia da semana. Terceiro dia depois da morte. A pedra estava removida. Com seus olhos fechados, em pé comigo. O anjo estava em pé. E o outro assentado sobre a pedra, com seus olhos fechados. Maria achou que era um jardineiro. Falou: jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? Quando ela falava com o anjo, uma voz falou: mulher, mulher, amiga. Maria virou e disse: Encantar, Yeshua. E quando ela aproximou para tocar nele, ele disse: não me toque e nem me detenha.
Mas vá e diga que eu já ressuscitei, como diz as Escrituras. Maria saiu correndo, tropeçando. Jesus encontrou com 2 discípulos, caminho de Emaús, pregou para eles, um que chamava Cleópatra. Jesus passou pela parede, mostrou o lado aberto para Tomé, a mão furada. Oh Jesus, quando eu voltar aqui eu chego em 2 Coríntios capítulo 12, com seus olhos fechados. Vem cá, irmã, para você cantar. Vem para cá, minha filha, irmão Jesus Cristo, aleluia. Jesus passou pela parede, com o lado aberto, a mão furada. Falou: Tomé, você falou que só cria se vesse. Olha aqui a minha mão furada. Olha aqui o meu lado aberto. Estava merejando sangue ainda. Jesus comeu, bebeu, ficou 40 dias na terra. Olhe para cá enquanto a irmã prepara para cantar. 40 dias ele ficou pregando, irmã. O pregador da mão furada e do pé furado. Eu queria que você imaginasse Jesus andando nas ruas de Jerusalém e um buraco na mão dele. Quando ele levantava a mão, irmão Anilton, o raio do sol passava dentro da mão dele, conjecturando eu. E ele pregando falava: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder e graça. E o raio do sol passando na palma da mão, e a criança dizendo: mãe, a mão do pregador é furada. Eu imagino Jesus dobrando o joelho para orar, e os discípulos olhando um buraco no pé dele e falando: esse aí é o próprio Deus na terra. Eu imagino Jesus assentado e Pedro colocando a mão na cabeça e vendo a marca da coroa e vibrando e dizendo: esse é o próprio Deus da terra. Os demônios não passavam nem perto de Jerusalém. Jesus andava pela rua e a mão furada. E a Bíblia diz que no 39º dia Jesus pregava e curava os enfermos com a mão furada e com o pé furado. Eu queria que você imaginasse comigo Lázaro olhando Jesus e dizendo: ele me ressuscitou com 4 dias de morto, mas ele é Deus porque ele ressuscitou a ele mesmo, ele é o próprio Deus. Eu queria que você imaginasse Maria olhando para Jesus depois dele ressuscitado e falando: ele não era de fato meu filho, ele é o Filho de Deus na terra. Eu queria que você imaginasse a viúva de Naim, Jesus pregando com a mão furada, com o lado aberto, com a testa marcada, e a viúva de Naim cutucando o filho e falando: tá vendo esse aí da mão furada? É aquele que tocou no esquife e que te ressuscitou dos mortos. Eu queria que você imaginasse o cego de Jericó olhando para Jesus falando: ainda bem que ele abriu meu olho e agora eu posso ver a mão dele furada, o lado aberto, mas ele está vivo. Eba mandaravassúria vácia. Maragandorovasso na maragachepe. Ebaço naravacel. Torimigaço mandaravaxerga. Epa mandaravassúria vácia. No 40º dia Jesus pregava. Olhe para cá. E quando ele pregava, uma nuvem brotou no pé de Jesus. E as pessoas olhavam para a mensagem dele, ouviam ele pregar e ficavam olhando, e alguns com os olhos fechados, porque às vezes a gente fecha os olhos para concentrar na mensagem. Enquanto a mulher está com o olho fechado, Jesus começa a flutuar, e o menino fala assim: mãe, ô mãe, o pregador está voando. E a mãe ligada na mensagem fala: fica calado, menino, eu estou ouvindo a pregação. E Jesus flutuando fala: está chegando a hora do reino dos céus. Pregai o evangelho a toda criatura. E ele começa a sair do chão, e o menino fala: mãe, o pé do pregador é furado, a mão é furada, e tem uma nuvem no pé dele. Quando a mãe abre os olhos, ela vê Jesus entre o céu e a terra. Jesus levanta a mão furada, olha para a multidão e fala: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus, mas eu deixarei convosco um outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século.
seja cheio do Espírito Santo. Jesus deixou ele, é para te encher. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você pode, abra a tua boca e glorifique a Jesus. Se você pode, abra os teus lábios e dê glória a Deus, dê aleluia. Oh, aleluia, exalte o nome dele. A ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor. Engrandecido é o teu nome entre nós. Oh Deus, nós magnificamos o teu nome. Nós te exaltamos porque tu és Senhor, ó Pai, e não há outra além de ti. Adore o nome dele essa noite. Oh, aleluia. Mesmo em pé comigo, eu quero perguntar se tem alguém essa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Alguém essa noite que quer voltar para Jesus, que estava distante. Eu quero que você saia do teu assento. Eu vou orar por você e com você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, pode glorificar e exaltar a Deus. Aleluia, aleluia, sinal que Deus está provando este movimento aqui em Mutum. Epa, ravasurimica, terimiha, racha. É sinal que Deus está aprovando este movimento que está acontecendo nesses 4 dias aqui em Mutum. Onde é que está a segunda pessoa essa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, que estava distante e quer voltar agora? Eu te convido a sair do teu assento e vir à frente, que nós vamos orar com você e por você. Onde é que está a segunda pessoa? Aleluia. Isso é um casal? Eu não sei. Onde é que está a segunda pessoa essa noite que quer reconciliar agora com o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. A igreja em pé ainda na mesma dispensação. Aleluia. A segunda pessoa, onde é que está? Eu vou fazer um segundo apelo. Você que é crente, mas que está meio assim, que sabe que não está tudo bem entre você e o Senhor Jesus. Você está tomando ceia, participando dos trabalhos da igreja, mas você sabe que não está tudo bem. Talvez você não vê pregador fazer esse tipo de apelo, mas essa noite eu te convido, se você sentiu a necessidade de fazer um concerto entre você e Deus, saia do teu lugar e nós vamos orar por você e com você. Onde é que está essa pessoa que sabe que está mais ou menos entre ela e Deus? Você sabe que você está na igreja, mas não está no centro da vontade do Senhor. E essa noite o Espírito de Deus está falando com você. Eu sei que esse apelo é um apelo que quase não acontece mais. A Assembleia de Deus de antigamente fazia isso. Alavasurimica vachel. Aepa na massúria. Rerimica sondehel. Aleluia. Aleluia. A igreja fica na mesma dispensação. Continue adorando a Deus, ligada. Eu já estou terminando a minha oportunidade. Se tem mais alguém, corra do teu assento e vem à frente. Prepare-te para a festa amanhã. Faça um concerto hoje com Deus, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas. Santificai hoje, amanhã eu farei maravilha, diz o Senhor. Aleluia. Na galeria, se tem mais alguém, na nave da igreja, eu quero orar por você e com você. A igreja fica em pé. Vamos orar. Eu sinto a necessidade de firmar esse apelo. O Espírito de Deus me incomoda essa noite. Tem pessoas aqui que precisam consertar com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
A igreja erga as mãos para a frente. Mãos santas, sem ira e sem contenda. Eu vou orar. Aleluia, vamos orar. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Oremos. Senhor Jesus, primeiramente eu quero orar por esse jovem que está reconciliando com o Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor fortaleça ele na Tua presença a cada dia. Que a Tua boa mão, ó Pai, dê-lhe graça para que ele permaneça. Abençoe o lar dele, Jesus. Abençoe a casa desse jovem. Deus, eu não o conheço, não sei quem ele é, mas o Senhor o conhece e sabe das necessidades dele, Senhor. Ajuda ele, Pai, a vencer as fraquezas dele, a permanecer na Tua presença. Ó Espírito Santo, traga-lhe um renovo sobre a alma. Ó Deus, também unânimes, nós oramos agora por essas pessoas que vieram à frente, convencidas pelo Teu Espírito que precisam ser melhor na Tua presença. Ó Deus, eu Te louvo, Senhor da glória, porque é o Espírito Santo que convence o homem do arrependimento, do juízo e da justiça. E esse Espírito Santo, Ele está aqui entre nós, quebrantando os corações, movendo. Ó Deus, eu Te exalto e peço a Ti agora em nome de Jesus. Traga também, ó Deus, um refrigério sobre essas vidas. Remove o jugo, a acusação, a condenação. Quebra a seta, rasga a cédula da acusação. Ó meu Deus e meu Pai, como ministro da Tua palavra, como autoridade eclesiástica, eu oro, Senhor, impetra vitória sobre essas vidas. Ó Deus, eu peço a Ti, quebra os grilhões, as cadeias. Ó Deus, nós nos levantamos agora como igreja contra todo principado, contra toda potestade, contra toda arma forjada no inferno. Ó Deus, e declaramos, ó Pai santo e querido, ó Deus, a libertação por completo. Ó Deus, o jugo é removido, a cadeia é arrancada pelo poder que há no Teu nome. Ó Senhor, também com a Tua igreja em pé, com as mãos abertas, eu oro, Senhor. E mais uma vez, como na noite de ontem, o Teu Espírito me impulsionou a assim orar. Eu peço a Ti, ó Deus, onde houver uma enfermidade alojada no corpo físico do Teu povo, é o Teu povo, Senhor, é rebanho do Teu aprisco, é ovelha do pastoreio do Senhor, é o povo que o Senhor zela e vela por ele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti, e que pelas Tuas pisaduras todos nós fomos sarados. Ó Deus, como autoridade eclesiástica e debaixo da autoridade do anjo desta igreja, eu oro agora e repreendo e expulso toda enfermidade, todo mal alojado no corpo do Teu povo. Onde houver a enfermidade, seja qual for a proveniência desta enfermidade, seja enfermidade física ou enfermidade espiritual, que saia agora. Como igreja eu oro, como povo pentecostal na terra, como igreja que levanta a bandeira do Pentecoste, eu oro agora e repreendo toda enfermidade. Ó Deus, enfermidade na próstata, no canal urinário, em nome de Jesus Cristo, vai arrancando agora toda infecção, enfermidade na coluna, enfermidade, Senhor, no campo visual. Ó Deus amado e santo, o Senhor me prometera que se eu pregar a Tua palavra, os enfermos serão curados. Então eu faço uso desta ferramenta. Onde houver uma enfermidade, eu Te ordeno agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, saia desse corpo, saia dessa vida, desaloja, vai embora, em nome de Jesus. E eu profetizo, Deus, saúde sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto eu oro aqui, essas pessoas que vieram à frente voltam para o Teu assento. Deus, eu Te agradeço pela oportunidade, Te agradeço por estar aqui com o Teu povo, adorando o Teu nome. Te louvo, Deus, pelo segmento desse trabalho. Te agradeço, ó Deus, pelas palavras que serão pregadas, os hinos que serão cantados. Te agradeço pela glória do Senhor que há de ser derramada. Nós já sentimos e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado algo grande para fazer aqui. Glorifique o Teu nome e abençoe o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Tome o Teu assento.